Olá a todos, aqui é João do canal Cosmopolítica e esse vai ser um vídeo possivelmente polêmico, mas que temos que falar sobre esse tema. E esse tema é sobre a relação de Hitler com o cristianismo e Jesus Cristo, porque é um tema que ainda hoje há muita confusão e eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar que Hitler era cristão. Tanto católico quanto protestante, ou que Hitler admirava Jesus Cristo, não é mesmo? Então, nesse vídeo eu vou fazer uma interpretação que eu acho que ninguém fez aqui no Brasil até hoje, mas é por causa que não sabemos dessa interpretação que nós ainda temos muita confusão quanto a esse assunto, porque ele é muito mais complexo do que dizer que Hitler era um ateu, ou um cristão, ou um panteísta, né? Vocês vão ver por quê. Então, assistam até o final, porque eu acho que essa interpretação vai esclarecer muito bem essa questão de uma vez por todas, ok? Só lembrando, né, que eu criei um Apoia-se, caso você queira ajudar o canal com qualquer quantia, e aqueles que ajudarem mensalmente com R$20 podem participar do grupo do Cosmopolítica no Telegram, que é um grupo de estudos, de ajuda mútua, de confraternização, de compartilhamento de recursos, e você também vai ter acesso ao meu drive pessoal, ao meu acervo de PDFs para os seus estudos. Eu posso te auxiliar nos seus estudos também, você pode tirar dúvida comigo, né? E é isso aí, pessoal. Quem quiser ajudar, por favor, eu agradeço, ok? E então, vamos ao vídeo. Bem, Hitler era realmente um cristão? Aqueles que dizem isso costumam fazer uma coisa muito duvidosa, que é pegar uma famosa citação de Hitler e jogá-la no meio da conversa ou num tweet e sentenciar, pronto, viram o que Adolf Hitler falou aqui? Ele era um cristão. E para essas pessoas eu tenho uma pergunta muito simples. Você confia na palavra de Adolf Hitler? Eu não confio. E é por isso que eu não confio em citações de Hitler descontextualizadas, apenas jogadas por aí para fortificar, né, o seu argumento e você ganhar a contenda política na internet. Não, aqui nós trabalhamos com seriedade, então nós temos que averiguar um contexto muito mais complexo do que apenas ficar jogando citações de Hitler sem contexto, né? Mas realmente Hitler falou que ele era cristão, né? E essa citação aqui é a que mais usam para comprovar, né, o fato, né, que Hitler era cristão. Olhem só. Meu sentimento cristão me direciona ao meu Senhor e Salvador como um guerreiro. Como cristão, não tenho o dever de permitir que meus olhos sejam vendados, mas tenho o dever de ser um lutador pela verdade e pelo que é correto. Como cristão, também tenho um dever para com o meu próprio povo. Bem, o problema é que Hitler realmente falou isso num discurso, mas também ele falou certas coisas no seu privado que tendem a contradizer essa fala de que ele se dizia ou se via como um cristão. Como essa entrada no diário do Joseph Goebbels, uma conversa privada que ele teve com Hitler, no qual Goebbels relatou o seguinte. Voltaremos a falar sobre questões religiosas mais tarde. O Führer é profundamente religioso, mas completamente anticristão. Ele vê no cristianismo um sintoma de decadência. Com razão, é uma degeneração da raça judaica. Isso também é evidente na semelhança dos ritos religiosos. E, na verdade, o próprio Hitler, nos seus famosos monólogos durante os anos 40, falou que o cristianismo era um tipo, né, de perversão que apenas leva ao fracasso humano. Sim, ele falou exatamente isso, né? Olhem só. A lei da seleção natural justifica essa incessante luta, permitindo a sobrevivência dos mais aptos. O cristianismo é uma rebelião contra a lei natural, um protesto contra a natureza. Levado a seu extremo lógico, o cristianismo significaria o cultivo sistemático do fracasso humano. Ao mesmo tempo que Hitler afirma ser um cristão, e depois ele fala que o cristianismo é uma decadência que representa o fracasso da humanidade, ele ainda fala que ele admira e que ele é um seguidor e um lutador em nome de ninguém menos que Jesus Cristo. Que nem ele falou nesse seu discurso famoso perto do Natal.
né, para celebrar o Natal, né? Olha o que ele falou. Acusavam-nos de sermos contra a igreja, maus ou mesmo não cristãos. Se entendemos o cristianismo apenas como confissão, então somos de fato maus cristãos. Porém, se o critério for a vontade do Senhor, então somos os melhores. Nós, nacionais socialistas, rejeitamos trazer lutas confessionais para nossas fileiras. Ao condenarmos hoje a luta de confissões entre nós, acreditamos que estamos agindo melhor no sentido de nosso Supremo Senhor. Servimos a Cristo mais do que aqueles que fazem alianças eleitorais com marxistas, ateus e judeus. E essas são todas falas que realmente saíram da boca do mesmo indivíduo. E você pode agora começar a se perguntar, bem, não são falas politicamente confeccionadas para alcançar objetivos políticos, ou seja, ele não era um cínico e um mentiroso? Sim, ele era um cínico e um mentiroso. E pode realmente existir a possibilidade de que essas falas são apenas inócuas, são apenas politicamente calculadas para alcançar algum objetivo político eleitoral, né? E alguns historiadores avançaram essa interpretação, não é mesmo? E o Richard Weikart, no seu livro mais recente sobre a religião de Hitler, ele afirma, né, confirma que essa confusão sobre não apenas a religião de Hitler, mas sobre a relação de Hitler com o cristianismo advém do próprio Adolf Hitler, né? Como ele mesmo confirma. Não é de surpreender, então, que muitas pessoas hoje estejam confusas sobre a religião de Hitler. Ele queria que fosse assim. Ele era um notório mentiroso e fazia declarações conflitantes sobre seus compromissos religiosos para se adequar a diferentes públicos. Até mesmo seus amigos e associados nem sempre tinham certeza sobre quais eram suas crenças religiosas. É aqui então que entra a proposta interpretativa e metodológica desse vídeo. Eu não acho que Hitler falou essas frases todas por puro cálculo político. Pode ser que ele tenha se utilizado dessas falas para alcançar um objetivo político, mas eu não acho que ele estivesse mentindo. Sim, você me ouviu bem. Eu estou falando que Hitler se via e se dizia sinceramente como um cristão, ao mesmo tempo que ele achava o cristianismo um fator de decadência para a humanidade, e ao mesmo tempo que ele se via como um guerreiro em nome de Jesus Cristo. E você deve agora me perguntar, como isso é possível? E bem, as pessoas não entendem a relação de Hitler com o cristianismo e com Jesus Cristo, e nem com a religião em geral, porque elas não têm a visão completa, contextual, das opiniões de Hitler sobre esses assuntos. E para entendermos como que Hitler se via nessa posição que agora parece totalmente contraditória, na verdade, na cabeça dele fazia completo sentido. Certo? Não se ofendam, vocês cristãos, não se ofendam pelo que eu estou falando que Hitler se via como um cristão, certo? Vai ficar claro, mais claro para o final do vídeo. Eu peço que vocês prestem atenção, ok? Vamos começar esclarecendo como Hitler via a figura de Jesus Cristo, ok? Hitler, na verdade, ele é muito claro em suas falas que a figura de Cristo para ele é muito peculiar e é muito específica. Hitler tinha uma grande ênfase naquela história de que Jesus expulsa os usurários do templo usando um chicote, né? Hitler tinha essa fixação pela figura de Cristo usando um chicote para expulsar os usurários do templo, né? Como ele fala, ele até chegou a usar chicote e andar com o chicote no começo dos anos 20 para simbolizar a ação de Cristo, que segundo ele foi feita com o chicote, né? Estranho, mas ele realmente via Cristo, começou a ver Cristo nesses termos, né? Com amor incondicional como cristão e ser humano, leio o trecho que proclama como o Senhor finalmente teve coragem e pegou o chicote para expulsar os usurários, a geração de víboras e serpentes do templo. Parece que o Jesus Cristo para Hitler era muito mais uma figura de ação e de combate que se utilizava da força física para expulsar aqueles que Hitler via como os usurários,
ou seja, os judeus. E, ao mesmo tempo, Hitler se utilizava da figura de Jesus Cristo para se colocar de uma maneira, de uma analogia, como ele sendo Jesus expulsando os ruins, né, da política da época de Weimar. Em qualquer caso, estou convencido de que não há grande diferença entre o chicote de Jesus e um cacetete de borracha, e o exemplo de Jesus é mais valioso para mim do que as doces banalidades do partido deles, se referindo ao Partido Popular da Baviera. Há um discurso muito famoso de Hitler no qual ele estabelece decisivamente essa figura de Jesus como um indivíduo muito importante que veio à Terra para lutar e explicar a luta contra os inimigos, né, do povo, usando o chicote, usando a analogia da luta física. E para Hitler, a figura de Cristo vai se construindo nesse guerreiro. Né? Essa palavra é muito importante. Cristo era um guerreiro, segundo Hitler. Né? Olha só, como ele fala nesse discurso, como a imagem de Jesus Cristo guerreiro vai sendo construída. Quando alguns dizem que é anticristão lutar contra e subjugar outros povos, podemos responder: nós queremos fazer nada além do que este príncipe da paz, Cristo, fez. Limpar o templo do nosso povo daqueles que transformaram esse templo em uma caverna de ladrões, que o tornaram um lugar ruim. Limpar o templo alemão daqueles que só querem fazer negócios nele, que não conhecem ideias, que arrastam tudo para o lodo. Limpar daqueles que não têm sentimento por qualquer coisa grandiosa, ideal ou nobre. Queremos conduzir essa luta exatamente como esse príncipe da paz nos ensinou um dia. Para nós, Cristo é o combatente cuja entrada no mundo de então foi uma fanfarra, reconhecida pelos inimigos deste mundo, perseguido até a morte, odiado além da morte, de modo que quase 2 milênios não foram suficientes para apagar esse ódio. Cristo é para nós o símbolo de uma fé e confiança ilimitadas. Quando um povo inteiro está prostrado, olha desesperado para o futuro e está sempre cheio de desânimo. Podemos constatar que eles não são verdadeiros cristãos. Como cristãos, vemos a grande luta que começou há 2000 anos. Como vocês já devem ter intuído, parece que Hitler dá muito mais ênfase na figura de Jesus como um guerreiro que está lutando contra os judeus. Hitler vê Cristo como não apenas um guerreiro, né, corajoso, mas um guerreiro antissemita. Ele interpreta Jesus especificamente naquelas passagens em que Jesus está, né, tirando os usurários do templo, né, usando o chicote. E Hitler começa apenas a criar essa imagem na sua cabeça de Jesus Cristo como um guerreiro antissemita. Eu acredito que não para fins de propaganda, embora tenha sido usado para isso, mas eu acho que Hitler piamente acreditava nisso na sua cabeça, né? Tanto que ele fala exatamente isso no próprio famoso livro, o Mein Kampf. A indicação mais clara de que essa educação religiosa pode produzir ao próprio judeu. Sua vida está preocupada apenas com este mundo e seu espírito interior é tão estranho ao verdadeiro cristianismo quanto sua natureza era há 2000 anos para o grande fundador do novo ensinamento, Jesus Cristo. Jesus não escondeu seus sentimentos em relação ao povo judeu e até usou um chicote para expulsar esse rival do templo do Senhor. Mesmo naquela época, a religião judaica era apenas um meio de ganhar dinheiro como um negócio. Cristo foi crucificado por sua intolerância em relação aos judeus, enquanto nossos atuais partidos políticos cristãos se rebaixam nas eleições implorando pelos votos dos próprios judeus. Vocês cristãos que estão vendo esse vídeo já devem ter contado algumas heresias feitas por Hitler em toda essa interpretação maluca de Jesus como um guerreiro antissemita, certo? Mas aqui vai mais uma. Dessa vez é pesada, tá? Não se ofendam, né? Foi o idiota do Hitler que falou. E no discurso em 1926, no qual a polícia estava lá e fez um relatório desse discurso, né, que relata o seguinte que Hitler falou, né? Hitler, ele apenas colocou que ele, Hitler, e o Partido Nacional Socialista estavam, na verdade, ali para concluir a missão iniciada por Jesus Cristo. O relatório policial do discurso de Hitler em uma reunião do Partido Nacional Socialista em Munique, em 18 de dezembro de 1926, descreve de forma muito clara e esclarecedora as ideias de Hitler sobre Jesus. Mais uma vez, ele enfatizou que a celebração do Natal tinha um significado especial para os nacionais socialistas, porque Cristo foi o maior protagonista na luta contra o inimigo mundial judaico. Hitler proclamou que Cristo não era realmente o apóstolo da paz que a igreja primitiva o havia retratado, mas sim o maior guerreiro que já havia vivido.
O ensinamento mais fundamental de Cristo era a luta contra os judeus, esses inimigos da humanidade. E o trabalho que Cristo havia começado, mas não conseguido terminar, ele, Hitler, iria concluir. O nacionalsocialismo, disse Hitler, de acordo com o relatório policial, não era nada mais que uma prática dos ensinamentos de Cristo. Realmente uma cara de pau tremenda, né, de Hitler apenas se colocar como o herdeiro das ideias de Jesus ou dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele claramente coloca Jesus como um guerreiro antissemita contra os judeus e que isso era seu maior ensinamento. Mas também há a questão de que o próprio Jesus era judeu. Mas Hitler nega isso. Para Hitler, Jesus Cristo, na verdade, foi, no máximo, meio judeu. 50% de sangue judeu, no máximo. Né? Quando não negado completamente como judeu, como ele deixa muito claro, mais uma vez, no seu estranho revisionismo histórico. Jesus certamente não era judeu. Os judeus nunca entregariam um dos seus ao tribunal romano. Eles o teriam condenado eles mesmos. É bastante provável que um grande número dos descendentes dos legionários romanos, principalmente gauleses, estivessem vivendo na Galileia. E Jesus provavelmente era um deles. Sua mãe pode muito bem ter sido judia. Jesus lutou contra o materialismo de sua época e, portanto, contra os judeus. Vocês se lembram do vídeo que eu fiz sobre o socialismo de Adolf Hitler? Tá aqui. De que as condições de moralidade e ética são condizentes sempre com um tipo de determinismo biológico que cada raça evolui na história? Como para Hitler, Cristo lutou contra o materialismo e o egoísmo dos judeus, então ele não poderia ter sido um judeu ou completamente judeu, porque ele não demonstrou essas qualidades materialistas e egoístas, mas lutou contra elas. Então, na cabeça de Hitler, logicamente, Jesus não pode ter sido 100% judeu. Ele aceita a possibilidade que pelo menos ele foi metade judeu, porque aí teria espaço para justificar essa atuação antissemita de Jesus. É uma grande loucura, é verdade, mas eu acho que ele realmente acreditava nisso. Mas vamos mais em frente agora. Então Hitler coloca Jesus como um guerreiro antissemita, antimaterialista, anti-egoísta, né, contra os judeus, e isso é o seu ensinamento mais importante, segundo Hitler, ao mesmo tempo que ele tenta sempre afastar uma acusação, que para Hitler é uma acusação de que Jesus era judeu, era 100% judeu, certo? Mas há um passo além. Na verdade, o Jesus Cristo para Hitler não era apenas um guerreiro antissemita. Ele era um guerreiro antissemita ariano. Na verdade, ao longo da carreira de Hitler, publicamente em particular, ele honrava Jesus por exemplificar o que considerava os traços morais mais importantes dos arianos: o idealismo, o socialismo e, especialmente, o antissemitismo. Além disso, ele consistentemente elogiava Jesus como um grande lutador e o associava à violência e à espada. A história favorita de Hitler na vida de Jesus era o relato de Jesus expulsando os cambistas do templo, porque, para ele, Jesus exemplificava todas as características arianas que ele mesmo admirava. Na versão de Hitler dessa história, Jesus era um lutador idealista e valente que usava um chicote para expulsar os judeus ávidos por dinheiro e materialista do templo com violência. Sim, se na cabeça de Hitler, que funcionava nessa lógica determinista, genética, né, meio social darwinista, se Jesus foi pelo menos metade ariano, isso quer dizer que ele tinha que exemplificar traços da raça ariana. E lembremos, naquele meu vídeo do socialismo de Hitler, quais eram os traços do arianismo. O arianismo é sinônimo e referência de socialismo, ou seja, de comunidade e sacrifício, né? E antimaterialismo, né? O anti-egoísmo. Ele não é egoísta e nem materialista, ele é aquele idealista que se sacrifica pela sua comunidade. E, portanto, ele é o inimigo natural do judeu, né? O ariano e o judeu são completas antíteses. Então, se Jesus expulsou os judeus do templo e foi morto pelos judeus, né? Condenado, entregue ao tribunal romano pelos judeus, então Jesus Cristo foi um guerreiro, pelo menos parcialmente, ariano. E, portanto, um guerreiro que tinha genes socialistas,
que representava os ideais do nacionalsocialismo da raça ariana que Hitler queria, né, defender e emular no século XX. Então, estabelecemos que, pelo menos eu acho, que Hitler ele se dizia honestamente, né, ele foi sincero ao dizer que ele seguia e admirava Jesus Cristo, mas um Cristo pelo menos meio ariano, né, socialista, antissemita, antimaterialista, cujo ensinamento mais nobre era o do expulsar e acabar com os judeus. Certo, estabelecemos que ele tinha uma admiração por esse Cristo particular dele, certo? E que, portanto, por ser um seguidor desse Cristo, ele poderia honestamente se dizer cristão, como ele de fato o fez. Mas agora fica uma outra pergunta. Se Hitler foi sincero ao dizer que ele seguia Cristo e que, portanto, ele era cristão, nesses termos que estamos explicando até agora, o que explica as suas falas condenando o cristianismo e falando que ele é, né, o evangelho do fracasso humano? Aqui temos que ter um cuidado particular com o significado das palavras. Para Hitler, ele se dizia cristão e seguia os ensinamentos desse Jesus dele diferente do cristianismo. Para ele, ser um cristão, nos termos dele, como eu expliquei até agora, não é ser adepto do cristianismo. Você vê a confusão que pode ser causada por intérpretes que não têm o cuidado de entender essas nuances no pensamento e nas falas e no significado das palavras de Hitler, e como isso possibilita muita confusão sobre Hitler ser ou não cristão, porque para Hitler o cristianismo que surgiu após a morte de Cristo é falso, é uma degeneração judaica, é uma criação, uma mentira criada por judeus se utilizando da figura e do nome de Jesus Cristo. Portanto, para Hitler, ser cristão não é a mesma coisa que ser adepto do cristianismo. Há uma passagem muito esclarecedora e importante que temos que fazer aqui numa conversa que Hitler teve com Otto Wegener, que foi um grande amigo dele, companheiro de partido durante os anos 20 e começo dos anos 30, e teve muitas conversas que depois Otto Wegener escreveu no livro dele, né? E essa passagem aqui é de extrema importância para entendermos justamente o ponto que eu acabei de afirmar da diferença essencial entre ser um cristão para Hitler e ser um adepto do cristianismo, né? Aqui nessa fala, ele vai falar coisas que vão realmente sedimentar esse ponto de uma vez por todas. Olhem só. O socialismo é um problema político e a política não tem relação com a economia, ele me disse uma vez durante uma das nossas conversas. O socialismo é uma questão de atitude perante a vida, de perspectiva ética sobre a vida de todos que vivem juntos em um espaço étnico ou nacional comum. O socialismo é uma Weltanschauung, mas, na realidade, não há nada de novo nessa Weltanschauung. Sempre que leio os evangelhos do Novo Testamento e as revelações de vários profetas, eu me imagino de volta às eras do mundo romano, helenístico, tardio e oriental. Fico surpreso com tudo o que foi feito dos ensinamentos desses homens divinamente inspirados, especialmente Jesus Cristo, que são tão claros e únicos, elevados à religiosidade. Eles foram os que criaram essa nova visão do mundo que agora chamamos de socialismo. Eles a estabeleceram, a ensinaram e a viveram. Mas as comunidades que se denominavam igrejas cristãs não entenderam isso. Ou se entenderam, negaram Cristo e o traíram. Pois eles transformaram a sagrada ideia do socialismo cristão em seu oposto. Eles o mataram, assim como na época os judeus pregaram Jesus na cruz. Eles o enterraram, assim como o corpo de Cristo foi enterrado, mas permitiram que Cristo ressuscitasse, incitando a crença de que seus ensinamentos também renasceram. Veja o impacto dessa fala que nós temos que fazer aqui, temos que explicar. Há vários pontos. Primeiro, o mais óbvio, que é o final. Hitler acusa os judeus de mentirem sobre Cristo ter ressuscitado e se utilizam dessa mentira para criar uma nova crença, o cristianismo, dizendo que essa crença representa e é baseada na milagrosa ressurreição de Cristo. Mas para Hitler isso é uma mentira.
Isso é a ideia da ressurreição de Cristo é uma criação dos judeus para justificar a criação do Novo Testamento, né, que é uma criação judaica para manipular, né, e esconder a verdadeira doutrina de Cristo, que era o tal do socialismo ariano. Loucura, né? Mas por que os judeus fizeram isso, segundo Hitler? Por que eles fizeram todo esse trabalho de se utilizar da imagem de Cristo depois de tê-lo condenado à morte, né, mentir sobre a ressurreição, criar o Novo Testamento, criar toda uma nova religião que é uma mentira, segundo Hitler? Para quê? Bem, como sempre, porque Hitler é um antissemita e para ele o judeu não pode não fazer senão o roubo, o furto, né, e a conquista sobre os outros, ele fala que os judeus fizeram isso justamente para destruir o Império Romano e, portanto, roubar suas riquezas. O judeu já sabia como fazer amizade com os senhores da terra. Somente quando começaram a perder seu domínio é que de repente se tornaram populistas e descobriram seu coração generoso para as necessidades das massas. Assim foi em Roma, como sabemos. Sabemos que o judeu usou o cristianismo não por amor a Cristo, mas em parte porque sabia que essa nova religião questionava todo o poder terreno, tornando-se assim um machado na raiz do Estado romano, o Estado que foi construído na autoridade do servidor público. O judeu se tornou o principal portador e propagador dessa nova religião, sem se tornar um cristão. Ele não podia, permaneceu judeu, exatamente como hoje, isto é, nunca rebaixando-se ao nível do trabalhador, mas fingindo ser socialista. Mas quem foram, afinal, esses judeus que criaram esse falso cristianismo, esse engodo, né, para encobrir o verdadeiro ensinamento do Jesus ariano, né? Quem criou esse cristianismo que é o fracasso da humanidade, né? Bem, foram os judeus, sim, mas Hitler menciona em grandes detalhes um judeu, segundo ele, um judeu específico. E esse judeu foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Há um conjunto de falas de Hitler que são realmente impressionantes no sentido do tamanho da teoria conspiratória que ele, né, acreditava, e que ele entra em grandes detalhes do porquê Paulo de Tarso, né, criou esse falso cristianismo, essa mentira histórica e milenar, não é verdade? E ele reconta a história clássica da conversão de Paulo no deserto, né, não por um ato de fé, né, que ele viu Jesus, mas não, porque Paulo viu a possibilidade de usar e deturpar os ensinamentos de Cristo para ganhar poder e influência sobre os outros. Olhem só. Paulo de Tarso, que era originalmente um dos inimigos mais obstinados dos cristãos, de repente percebeu as imensas possibilidades de usar, de forma inteligente para outros fins, uma ideia que exercia tão grande poder de fascinação. Ele percebeu que a exploração criteriosa dessa ideia entre os não-judeus lhe daria muito mais poder no mundo do que a promessa de lucro material aos próprios judeus. Foi então que o futuro São Paulo distorceu com astúcia diabólica a ideia cristã. A partir dessa ideia, que era uma declaração de guerra ao bezerro de ouro, ao egoísmo e ao materialismo dos judeus, ele criou um ponto de união para escravos de todos os tipos contra a elite, os mestres e aqueles no poder dominante. A religião fabricada por Paulo de Tarso, mais tarde chamada de cristianismo, não passa de o comunismo de hoje. Você vê então que para Hitler, o socialismo, o verdadeiro socialismo ariano de Jesus, foi suplantado e foi, né, modificado pela mão do habilidoso, né, judeu Paulo de Tarso para, né, criar um protótipo do bolchevismo, ou seja, a ideia do comunismo, dos mais fracos tomando o poder da sociedade, destruindo os mais fortes, para beneficiar os judeus contra o Estado romano. Mas Hitler entra em mais detalhes da sua paranoia e ele explica exatamente o principal motivo por trás de toda essa engenhoca, né, judaica do cristianismo bolchevista antigo contra o Estado romano. E qual é esse motivo? Bem, para Hitler, como o judeu é sempre egoísta e materialista pela sua genética, obviamente que o objetivo era proteger o seu
Ouro, o seu dinheiro. Paulo de Tarso, seu nome era Saulo antes da estrada para Damasco, foi um dos que mais cruelmente perseguiu Jesus. Quando ele soube que os seguidores de Jesus deixavam suas gargantas serem cortadas por suas ideias, ele percebeu que, fazendo uso inteligente do ensinamento do Galileu, seria possível derrubar esse Estado romano que os judeus odiavam. É nesse contexto que devemos entender a famosa iluminação. Pense nisso. Os romanos estavam se atrevendo a confiscar o mais sagrado que os judeus possuíam, o ouro, acumulado em seus templos. Naquela época, como agora, o dinheiro era o deus deles. Hitler ainda afirma que essa criação de Paulo foi essencial para mascarar a verdadeira comunidade racial dos judeus num manto de pseudo-religiosidade perante os outros povos, as outras raças, as outras nações, possibilitando que os judeus continuassem a explorar os outros povos por meio desse manto, dessa falsa religião. Foi desde a época de São Paulo que os judeus se manifestaram como uma comunidade religiosa, pois até então eram apenas uma comunidade racial. São Paulo foi o primeiro homem a considerar as possíveis vantagens de usar uma religião como meio de propaganda. Se os judeus conseguiram destruir o Império Romano, foi porque São Paulo transformou um movimento local de oposição ariana ao judaísmo em uma religião supratemporal, que postula a igualdade de todos os homens entre si e a sua obediência a um único Deus. Isso é o que causou a queda do Império Romano. Portanto, fica claro que para Jesus Cristo, o ariano, segundo Hitler, a ideia essencial do credo cristão original era uma luta contra o judaísmo, era uma luta contra o materialismo e o egoísmo dos judeus, mas que aí foi apropriado e modificado pelos próprios judeus para beneficiar eles mesmos às custas do Império Romano, ou seja, ao colocar a ideia de uma fraternidade de todos os povos perante um único Deus, os judeus mascararam o seu caráter racial egoísta e puderam se esconder e continuar a sua depravação e a sua destruição do Estado romano. É uma teoria, é uma grande loucura, mas Hitler, eu acredito que ele realmente acreditava nisso. E aqui podemos voltar novamente para a questão do templo. Por que Hitler, então, dava tanta ênfase na história de Jesus Cristo, expulsando os judeus do templo? Bem, você pode se perguntar, mas não era um templo dos judeus lá da Judéia? Então Jesus era um ariano expulsando os judeus de um templo judeu? Não, para Hitler esse templo era um templo de adoração da raça ariana, que estava sendo utilizado de maneira imprópria pelos judeus para ganhar dinheiro com usura, com o crime da usura em cima dos pobres arianos da região. E essa questão do templo para Hitler foi explicada melhor aqui nessa citação que eu vou fazer. Isso, é claro, também levanta a questão a respeito de qual templo Hitler estava se referindo aqui. Obviamente, ele não poderia estar falando do templo judaico mencionado no Novo Testamento. Essa declaração deve ser entendida no contexto da ideia de que o Novo Testamento havia sido judaizado por Paulo. Portanto, Hitler provavelmente não considerava o templo em Jerusalém como um templo judaico de forma alguma, mas sim o considerava um local de culto religioso originalmente ariano, pois ele estava convencido de que Jesus era um líder ariano. Assim, é bastante provável que Hitler considerasse o templo judaico uma falsificação da história pelos escritores bíblicos. Portanto, não havia contradição aqui nem para Hitler nem para os seus seguidores. Argumento comprovado pelo fato de Hitler nunca ter considerado necessário esclarecer o que ele quis dizer ao se referir ao templo. Portanto, Hitler conclui aqui com uma fala muito significativa que ele fez novamente a Otto Wegener, que Otto Wegener a relata no seu livro, no qual ele explicitamente coloca que o seu posicionamento como um seguidor de Jesus Cristo ali no século XX era para recriar o verdadeiro ensinamento ariano socialista de Jesus contra o materialismo, o egoísmo do judeu, contra o falso cristianismo que ainda era popular e que era, segundo Hitler, uma invenção dos judeus. Eis como Hitler fala isso para Otto Wegener. Devo falar em advertência. O futuro de nosso movimento repousa exclusiva e unicamente em seu novo socialismo. O objetivo estratégico de nosso trabalho é substituir o espírito egoísta de lucros do indivíduo por um esforço comunitário direcionado aos interesses de toda a comunidade.
Já mencionei mais de uma vez que nisso vejo o ressurgimento da ideia fundamental de Cristo, a comunidade social de todas as pessoas, o amor fraternal, a tolerância, a humildade. Bem, certamente de todas as pessoas, menos dos judeus. E nessa fala fica claro que Hitler nem mesmo talvez considerava os judeus como pessoas, de tanto desprezo que ele sentia, né, pelos judeus. Ele era um antissemita radical, né? Mas aqui fica claro, então, que Hitler via, né, o seu nacionalsocialismo como os verdadeiros adeptos da mensagem original de Jesus Cristo, o guerreiro ariano antissemita. E, para tanto, não era contraditório, né, se dizer seguidor de Cristo e se dizer anticristão. Tanto que Hitler interpreta a história, interpreta o papel do seu movimento nacional-socialista como a conclusão dessa mentira histórica que é o cristianismo, que é essa invenção judaica iniciada por Paulo. E o movimento nacional-socialista, recriando a ideia original de Cristo, vai destruir o cristianismo. A superação do tempo do sistema e o fim definitivo da era burguesa não foram os únicos critérios para a transformação épica mundial proclamada por Hitler. Havia ainda um terceiro elemento crucial que conferia à suposta transformação mundial sua última dimensão histórica de profundidade: o colapso do cristianismo finalmente iniciado com o surgimento do nacional-socialismo. Esse colapso marcou para Hitler o fim de uma tradição de quase 2000 anos da história ocidental e representou o verdadeiro caráter de transformação mundial da era trazida pelo nacional-socialismo, que deveria se basear em fundamentos estritamente opostos às tradições cristãs. A ideia de que tal julgamento da história inevitavelmente levaria ao declínio e ao desaparecimento das confissões cristãs parecia mais do que justo à luz de todos os seus pecados e transgressões. No entanto, a reivindicação feita pelo nacional-socialismo de abandonar consciente e decididamente o caminho errado cristão iniciado há mais de um milênio e direcionar o curso da história para uma nova e correta trajetória, inevitavelmente assumiu o caráter de um argumento principal nas constantes ênfases de Hitler sobre a natureza epocal da mudança mundial do nacional-socialismo. Agora chegamos aqui à conclusão do vídeo, e antes de eu fazer a minha conclusão pessoal, eu quero citar a conclusão do historiador Richard Weikart, e eu coloquei no final da conclusão dele um itálico, que eu quero falar sobre essa última fala que ele faz na sua conclusão, né? É uma discordância que eu tenho com o texto do Weikart, que vocês vão ver quando eu voltar agora depois dessa citação. Olhem só então a conclusão do Richard Weikart. No final, as evidências são preponderantes contra Hitler abraçando qualquer forma de cristianismo durante a maior parte de sua vida adulta. Ele admirava Jesus como um chicote na mão a quem considerava um guerreiro ariano lutando contra os supostamente infernais judeus, mas tinha um completo desprezo pelo Jesus que disse a seus seguidores para amar a seus inimigos e oferecer a outra face. Ele também não acreditava que a morte de Jesus tivesse qualquer significado além de mostrar a perfídia dos judeus, e não acreditava na ressurreição de Jesus. Em conversas privadas e monólogos, ele atacava o cristianismo por ter seguido o exemplo do insidioso rabino judeu Paulo. Apesar das declarações públicas desonestas de Hitler e, apesar de sua estima por sua versão antissemita de Jesus, é abundantemente claro que Hitler não se considerava um cristão. Eu concordo pessoalmente com tudo que o Richard Weikart falou, eu apenas quero deixar claro o final dessa conclusão dele, que ele fala que é abundantemente claro que Hitler não era um cristão. E temos que especificar o segundo: Hitler não era um cristão no sentido normal e correto da palavra, certo? Nesse sentido, Hitler não é um cristão nem católico, nem protestante, nem evangélico. Portanto, é errado, é incorreto dizer que Hitler era cristão no sentido de insinuar que os cristãos evangélicos, católicos e protestantes de hoje em dia têm alguma coisa a ver com Hitler ou nacional-socialismo. Isso é completamente errado, ok? Agora, levando em conta as categorias do próprio Hitler, ele se via como um verdadeiro cristão no sentido de representar
a verdadeira missão do Jesus ariano, antissemita, antimaterialista e anti-egoísta, que ele via, né, recriado no seu movimento nacional socialista para destruir, entre outras coisas, o cristianismo, que para ele era uma invenção de judeus, né, que deturparam a visão original de Cristo para manterem, né, os seus meios judeus de roubo e de se infiltrar e acabar com as nações dos outros povos. Então vocês percebem que no meio de toda essa conceituação é muito fácil fazer enganos e erros, né? Então, por favor, parem de jogar citações de Hitler por aí dizendo que ele era cristão ou não era cristão, né? Eu acho que essa é a interpretação que está faltando as pessoas entenderem para poder parar de fazer esses jogos errados com termos e palavras e principalmente com a imagem de Hitler para ofender os outros. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí. Só lembrando novamente que eu criei um Apoia-se lá embaixo, se vocês quiserem ajudar o canal, né, com qualquer contribuição, eu já agradeço de antemão. E se vocês quiserem participar do grupo do Telegram aqui do canal para estudarmos esses assuntos mais a fundo, debatermos, né, trocarmos PDFs e tal, contribuam com R$20 pelo menos, que aí vocês podem acessar o Telegram, ok? Então obrigado novamente e até a próxima.